Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá para mais uma manhã de conexão, as nossas manhãs de conexões, né? Pra gente começar o dia mais leve, né? Pra gente começar o dia mais esperançoso, né? Tendo ideias de como educar os filhos, de como lidar com os desafios de comportamento de uma forma que a gente ensine alguma coisa para as crianças, né? Sem ser pelo lado da punição. E ontem a gente iniciou um estudo sobre consequências lógicas e consequências naturais, né? E ontem a gente falou sobre as consequências naturais, um pouquinho delas, e hoje a gente vai dar continuidade em relação a isso. Sobre como as consequências naturais podem às vezes não funcionar. Quando é que eu realmente decido entrar com uma consequência natural, uma consequência lógica, quando é que não vale a pena entrar, né? Dependendo da idade da criança, dependendo da situação, se vale a pena ou não. Então a gente falou, para quem não viu ontem, a gente contou a história da Billy, né? Que o filho esquecia de levar o alimento, o lanche para a escola. Ele já tinha por volta dos 11 anos. E a mãe deixou ele experimentar a consequência natural de esquecer, né, esse lanche. Rafael entrou, Milena entrou, bom dia. Deve estar na correria aí pro trabalho, né? Vamos lá. Gente, a ideia dessas manhãs de conexões nossas é a gente criar uma relação mesmo pra gente começar o dia de um jeito diferente, né? Pra quando a nossa criança acordar ou a gente encontrar com ela, a gente já começar alimentado de uma forma diferente, né? Por isso que a gente faz todo dia de manhã, né? Pra gente criar essa conexão desde cedinho, logo cedo, certo? Então hoje, com base no que a gente falou ontem, então a gente tá lendo, pra quem não acompanhou ontem, a gente tá lendo trechinhos desse livro aqui, Disciplina Positiva da Janine Nelson. A gente não tá fazendo a leitura do livro inteiro, a gente vai fazer só alguns trechos. Como semana passada eu fiz alguns stories falando sobre consequência lógica e natural, e foi muito repercutivo, né? Muita gente me perguntou várias coisas sobre isso. Então eu decidi falar mais a fundo pra vocês, porque em post, em story, a gente não consegue aprofundar, né? Então a ideia é a gente aprofundar um pouquinho aqui, nessas manhãs, certo? Então assim, me mandem dicas também, se vocês quiserem que a gente aprofunde algum tema que vocês têm vivido na casa de vocês. A gente pode, né, trazer isso pras lives da nossa manhã e a gente estudar temas que pra vocês sejam relevantes, tá bom? Então vamos lá. Baseado no que a gente estudou ontem sobre as consequências naturais, a gente vai dar uma continuidade a isso, tá? Para quem perdeu a live de ontem, a gente falou rapidinho sobre, que tem mais gente entrando, então eu vou dar uma pincelada aqui. A gente falou rapidinho sobre a consequência natural, que é o quê? Deixar a criança experimentar as consequências de suas escolhas. Mas uma consequência natural, ela não pode acontecer sem antes a gente ter um acordo, uma conversa, um diálogo com essa criança, né? Então, avisar que a nossa atitude vai ser diferente a partir de hoje e, com base nisso, começar a agir mesmo diferente, permitir que a nossa criança colha os frutos das consequências que ela escolheu, né? Da escolha que ela fez. E para isso eu tenho que acolher, ser empático, demonstrar amor, respeito, mas ser firme e gentil ao mesmo tempo, tá? Então agora a gente vai ler a parte que fala: decida o que você, como pai e mãe, fará, né? Ao invés de ficar pedindo pro seu filho ter que fazer alguma coisa. E aqui ele começa. Esse exemplo, ela começa, Janine Nelson. Esse exemplo de uma consequência natural também pode ser chamado de decidir o que você vai fazer em vez do que você vai obrigar o seu filho a fazer. Uma vez que consequências naturais e lógicas são tão frequentemente mal utilizadas, vou dar alguns exemplos de uma consequência, porém utilizando outra nomenclatura que otimizará o seu uso respeitoso. Uma mãe descobriu que era eficaz decidir o que ela faria para ajudar Julie, de 11 anos, a ser responsável por suas próprias roupas. Ela constantemente cobrava que Julie colocasse a roupa suja no cesto. Quem é que passa por isso, né? Julie não atendia essa cobrança, mas reclamava constantemente porque as roupas que ela queria usar não estavam limpas. Sua mãe costumava ceder e lavava a roupa em momentos especiais para evitar que Julie sofresse. Gente, isso aqui é muito importante, porque a gente tem o hábito de fazer as coisas por eles porque a gente acha que eles não sabem,
né? Então, eu vou lavar, porque sempre esquece mesmo, e aí depois vai ficar enchendo meu saco, vai ficar pedindo a roupa tá suja, vou ter que lavar depois, então melhor já lavar agora mesmo. Mas essa nossa atitude não ensina nada para nossa criança. Pelo contrário, a gente continua cobrando que eles não estão fazendo o que é responsabilidade deles e a gente não ensina como é que eles têm que fazer, né? Então a gente tem que parar para prestar atenção se a nossa atitude está ensinando alguma coisa para nossa criança ou se ela está enfatizando um mau comportamento, ok? Quando a mãe entendeu que estava prejudicando mais que ajudando a filha, ela permitiu que Julie experimentasse uma consequência natural, decidindo o que ela, a mãe, faria. Gentilmente, mas também com firmeza, disse a Julie que tinha confiança em sua capacidade de ser responsável por suas próprias roupas. Ela explicou que a partir daquele momento ela iria lavar somente as roupas que estavam no cesto e somente nos dias certos de lavar. Ao decidir o que ela mesma faria, em vez de obrigar Julie a fazer algo, a mãe permitiu que Julie experimentasse as consequências naturais de não colocar a roupa no cesto antes do dia de lavar a roupa. Entendeu? Então existiu um acordo antes, né? Ela comunicou isso pra filha, ela falou que a partir de hoje a situação ia ser diferente, não ia mais pegar as roupas que ficassem sujas no chão, jogadas pela casa e lavar se a filha não colocasse no cesto. Então ela avisou antes, tá? Isso pode parecer um exemplo de consequência lógica, tá? Mas a gente vai ver mais pra frente que não é uma consequência natural, porque eu avisei com antecedência, algo que iria mudar e durante o processo eu não intervi, né? Eu não participei disso. Então, a consequência natural surgiu nos outros dias no decorrer do dia, tá? Julie testou o plano. Poucos dias depois, ela quis usar uma calça que tinha esquecido de colocar no cesto de roupas sujas. Quando Julie reclamou, sua mãe gentilmente disse: aposto que você está realmente decepcionada porque sua calça não está limpa. Criou conexão, tá? Então, assim, tô sentindo o que você tá sentindo. Aposto que você não tá se sentindo bem por isso, né? Criou conexão. Porque antes da correção, é melhor a gente criar a conexão. Quando Julie insistiu que a mãe lavasse de última hora, a mãe disse: eu não estou disposta a fazer isso. Com certeza, agiu com firmeza, tá? Então, a gente precisa criar a conexão, mas criar a conexão não significa ser gentil a ponto de fazer o que o nosso filho quer que a gente faça, tá? Muitas pessoas confundem a disciplina positiva, confundem a comunicação não violenta, a educação positiva com isso, né? Então, para eu educar meu filho, eu tenho que ser só boazinha? Não, gente, não. Não, é firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Então, eu crio uma conexão com meu filho, dizendo que eu tô entendendo o seu sentimento. Porém, essa é a regra, entendeu? E firme, certo? Foi o que essa mãe fez. Então, ela entrou no chuveiro. A mãe disse que não iria fazer, não estava disposta a fazer isso. Tenho certeza de que você pode descobrir outra solução, a mãe disse. Então, além dela falar o que eu não vou fazer, mas ela jogou a bola para a filha. Mas eu tenho certeza que você vai descobrir um jeito de resolver isso, certo? Isso ensina sobre autonomia, responsabilidade, cooperação, colaboração, criatividade para a criança, né? E aí a mãe entrou no chuveiro para evitar mais discussão naquele momento de conflito, certo? Julie ficou chateada porque teve de usar outra calça naquele dia, mas demorou muito até que se esquecesse de colocar a roupa no cesto. Então, a Julie aprendeu, certo? Algumas pessoas podem chamar isso de consequência lógica, porque a mãe está envolvida. No entanto, você vai perceber que seu envolvimento é ficar de fora, a não ser que seja para mostrar empatia e encorajamento, que a mãe fez lá no início. E permitir que sua filha experimente as consequências naturais do que acontece quando não coloca as roupas no cesto, tá? Então, ela não agiu, por quê? A mãe não passou por ela e falou assim, ó, se essa roupa que tá aqui não for pro cesto, ela não vai ser lavada. Se a mãe tivesse feito isso, seria uma consequência lógica. Por quê? Porque daí ela entrou dentro da ação, ela estava participando do contexto ali naquele momento, avisou, não aconteceu, era dia de lavar roupa, então a mãe não teria lavado, porque não teria ido pro cesto, porém, ela teria avisado, então seria um tipo de consequência lógica. Aqui, como ela fez um aviso prévio antes, alguns dias atrás, né, e com o passar do tempo ela deixou que a filha experimentasse daquilo, então isso passa a ser uma consequência natural, certo? Apesar das consequências naturais muitas vezes serem uma forma de ajudar as crianças a aprenderem lições de responsabilidade, há momentos em que elas não são práticas. A gente vai ver aqui também, tá? Então, gente, isso funciona para qualquer idade. O meu filho tem 5 anos e aqui, né, sempre fica roupa jogada às vezes pelo chão da casa.
ou ele deixa em cima da cama, ou fica um pouco no banheiro. E faz um tempo já, alguns meses, eu aderi a essa questão. Eu falei pra ele, olha, filho, é o seguinte, você já tem idade pra colocar suas roupas no cesto, você sabe disso, porque ele já coloca, certo? Ele sabe onde é que coloca a roupa suja. Eu falei, então a partir de hoje, as roupas que não estiverem no cesto, mas estiverem sujas, não serão lavadas. Por quê? A gente só lava as roupas que estão aqui, né? Não é legal a mamãe ter que ficar saindo pela casa caçando roupa suja, porque é responsabilidade nossa colocar a roupa no lugar certo, tá? Assim como eu tenho, seu pai tem, você também tem. Então, a partir de hoje, as roupas que estiverem no cesto, a mamãe vai lavar. As roupas que não estiverem no cesto, a mamãe não vai lavar, ok? Ele falou, ok. E alguns dias depois, o uniforme de futebol dele acabou ficando pra fora. E ele quis usar o mesmo uniforme pra jogar bola. E tava sujo, né? E aí ele entendeu, ele não esperneou, porque o Pedro também, a gente já vem trabalhando isso há algum tempo. Mas ele entendeu, ele não esperneou, ele não brigou, ele não questionou, ele só falou, poxa, mãe, esqueci de colocar pra lavar, agora eu vou ter que usar outra roupa, né? Falei, pois é, filho, e da próxima vez? O que você vai fazer dele? Não, da próxima vez eu vou colocar no cesto. E hoje ele coloca. Então hoje ele já chega, ele tira a roupa na hora, ele já coloca no cesto de roupa suja. Ele já aprendeu, tá? Então não é somente para crianças de 11 anos. A gente pode usar isso para crianças menores, a partir de 5 anos. Antes dos 4 anos, a gente viu ontem que não é muito eficaz. Daí a gente vai precisar de outra forma de guiar isso, com supervisão e direcionamento, que a gente vai ver aqui agora, tá? Mas vamos entender agora os momentos em que essas práticas em que elas não são práticas, as consequências. Quando uma criança está em perigo, tá? Os adultos não podem permitir que uma criança experimente as consequências naturais de brincar no meio da rua, por exemplo, né? Quando este é o caso, alguém inevitavelmente usa como razão para bater na criança, usando o argumento: eu tenho de bater meu filho para ensiná-lo a não correr para a rua, né? Quantas pessoas a gente vê fazendo isso? O filho corre lá pra rua, o pai assusta e dá um tapinha, né? Desce um tapão, assim, do bumbum, dá um chacoalhão, puxa, né? Dá uns apertão na orelha, já vi isso algumas vezes na rua. Porque a gente tá assustado e a gente bate querendo que ele aprenda que não pode atravessar a rua. E a Jane Nelson fala o seguinte: pergunto a essa mãe se ela estaria disposta a deixar sua filha pequena brincar sem supervisão perto de uma rua movimentada depois dela ter batido em sua filha para ensiná-la a não brincar na rua. E a resposta é sempre, claro que não. Eu, então, pergunto quantas vezes ela precisaria bater até que ela sentisse que é seguro deixar sua filha brincar sem supervisão em uma rua movimentada. A maioria dos pais concorda que não deixariam seus filhos pequenos brincarem sem supervisão perto de uma rua movimentada até que tivessem entre 6 e 8 anos de idade. Não importa quantas palmadas eles tivessem de dar para ensiná-los a não brincar na rua. Isso ilustra o fato de que maturidade ou capacidade de aprender certas responsabilidades é uma chave e não dar palmadas ou bater, tá? Então, assim, a gente bate querendo ensinar, mas a gente tá ensinando alguma coisa? Não tá ensinando nada, porque se a gente estivesse ensinando, a gente deixaria o nosso filho, certo? De novo ali. Mas a gente não deixa. Mesmo que a gente precisa bater todas as vezes a gente vai ter que bater e eles não vão aprender, tá? Então, por que a punição não resolve? Né? Porque ela não ensina nenhuma habilidade de vida ali, só pela questão do medo, a criança não entendeu que a rua é perigosa, né? E as crianças pequenas, não adianta a gente entrar com consequências lógicas e naturais, elas não têm ainda maturidade para entender isso, vai precisar de supervisão, por isso que esse pai, essa mãe precisa ter que ficar batendo, ou chamando atenção, ou brigando, discutindo, tá? Porque não tem maturidade ainda para entender sobre consequências, então eu vou precisar de outras coisas que a gente vai ler aqui também. Então, isso é muito importante o que ela falou, tá, gente? Aprender sobre maturidade ou capacidade depende da idade, da maturidade que a criança tem para aprender sobre responsabilidade, tá? Invista tempo em treinamento. Adultos precisam investir tempo em treinamento enquanto as crianças amadurecem, mas é mais eficaz e menos humilhante usar consequências lógicas em vez de punição como uma maneira de ajudar as crianças a desenvolverem responsabilidade, tá? Gente, então invista tempo nisso. Pode ser que não funcione de primeiro momento, porque seu filho está aprendendo, ele está adquirindo maturidade em relação a isso. Não desista, ok? Continue firme. Não pense assim, mas eu tentei, uma vez não deu certo, esse negócio não funciona. Funciona, tá? O que não funciona é o que você vem fazendo todos os dias da mesma forma, tanto que você precisa ter que fazer todo dia e não é estressante? É estressante para você, é estressante para a criança, é estressante para casa. Então, assim, isso não tem funcionado.
né? Porque há quanto tempo você vem agindo assim? E continua agindo assim. Então é isso que não tem funcionado. Experimente mudar com a sua criança e faça isso, né, como um treinamento, decida fazer por um tempo e você vai colher frutos. Ela vai aprender habilidades, características positivas de vida. Não vai precisar mais ter que ficar cobrando ela o tempo todo, ok? Oi, Keiko, tudo bom? Saudade de você, bom te ver por aqui. Vamos para o próximo tópico, tá? Então aqui, a consequência lógica neste caso seria para trazer a criança gentil e firmemente para casa ou para o quintal, toda vez que ela vai para a rua. Mais uma vez, decidir o que você vai fazer, né? Então, nessa questão aqui, é como se a criança fosse pequena ainda, né? Menos de 5 anos. E aí você tivesse que investir tempo em treinamento. Então, você vai explicar para ela no exemplo da rua, tá, gente? Que não pode atravessar a rua e trazer a criança toda vez para dentro de casa e para ela brincar no quintal, ou seja, mostrar para ela onde é que pode brincar, tá? E decidir o que você vai fazer ao invés do que a sua criança vai fazer. Algumas pessoas podem chamar isso de distração. Porém, supervisão, peguem isso para quem tem filhos menores de 4 anos. Supervisão, distração e redirecionamento são 3 das melhores ferramentas que você pode usar com crianças pequenas. Supervisão, distração e redirecionamento, tá, gente? Então, as crianças pequenas, elas precisam disso, certo? Porém, não é só distrair, né? Eu preciso supervisionar, então eu preciso estar de olho, mostrar para ela o que é perigoso, o que não é, o que pode, o que não pode. Depois eu distraio com algo lúdico que vai chamar mais a atenção dela e redireciono para aquela atividade. Mas eu ensinei antes o que podia e o que não podia, ok? Enquanto isso, você pode investir um tempo em treinamento até que o cérebro da criança amadureça o suficiente para entender causa e efeito. Isso vai depois dos 4 anos, tá, gente? Investir tempo em treinamento envolveria ensinar a criança sobre riscos toda vez que estivessem atravessando a rua juntos. Antes de atravessar a rua, peça seu filho para olhar para os 2 lados e ver se há algum carro vindo. Tá? Pergunte-lhe o que poderia acontecer se ele tentasse atravessar a rua quando um carro estivesse se aproximando. Peça para avisá-lo quando achar que é seguro atravessar a rua. Ele vai aprender muito mais dessa forma que com palmadas, mas ainda não estará pronto para brincar sem supervisão até que cresça mais um pouco. Então, assim, com quanto tempo a gente pode ensinar os nossos filhos? Depois que cresce? Gente, não, eu atravesso a rua com o Davi, ele tem 2 anos. Eu já seguro na mãozinha dele, eu já falo, filho, olha para um lado, vem carro, olha para o outro, tá vindo carro? Ele fala, não, claro que ele vai continuar correndo. Aí eu já paro e já pergunto, e agora, a gente pode ir? E aí ele fala, pode, aí ele sai correndo. E ele mesmo fala às vezes, né? Semana passada eu tava com ele de mão dada e ele falou, mamãe, o carro. Então assim, ele já tá criando esse senso de que é perigoso estar na rua com o carro. Mas isso significa que ele tá apto para brincar na rua sem a minha supervisão? Claro que não, né? Ele vai ter que amadurecer mais um pouco, porque o cérebro dele não tá pronto para entender sobre causa e efeito. Então eu preciso ter essa paciência e ensinar, treiná-lo para quando ele crescer ele ficar pronto para essa habilidade, ok? Mais um tópico. Quando as consequências naturais interferem nos direitos dos outros. Os adultos não podem permitir as consequências naturais de, por exemplo, a criança tirar pedras em uma outra pessoa. Essa é uma das razões pelas quais a supervisão é especialmente importante para crianças com menos de 4 anos. Né? Então eu vou jogar. Vê o que vai acontecer se você jogar. Vai machucar o amigo? Não, gente, isso não é um tipo de consequência natural, porque vai machucar uma outra pessoa, tá? Então eu não posso usar isso como consequência natural. É isso que ela está querendo dizer. A única forma de se evitar situações potencialmente perigosas para crianças nessa idade é supervisionar, de modo que você possa correr e prevenir uma ocorrência perigosa. Mais um tópico. Quando os resultados do comportamento da criança não parecem ser um problema para ela, as consequências naturais são ineficazes. Por exemplo, não parece ser um problema para algumas crianças não tomar banho, não escovar os dentes, não fazer a lição de casa ou comer toneladas de guloseimas. Então, o que ela está querendo dizer aqui? Que às vezes a gente usa errado as consequências naturais, né? Então, filho, vamos tomar banho. Não quero. Ok, se você não tomar banho, você vai ficar sujo. Para criança isso não é um problema, gente, né? Filho, vamos escovar o dente. Ok, se você não escovar o dente, você vai ter cáries. Para criança isso não é um problema, tá? Então, ela não está aprendendo nada. Então, usar as consequências naturais para isso é uma forma ineficaz de usar uma ferramenta da disciplina positiva, tá? Então, você não deve usar.
Você precisa redirecionar a sua criança, explicar os motivos para ela, ser firme e gentil quando é necessário. Em alguns casos, ela não vai ter escolha, não vai passar pela consequência, porque para ela isso não é importante, né? Os exemplos aqui que a gente deu é a roupa que queria usar, né, o lanche que esqueceu na escola, um material importante para a escola. Isso sim vai fazer diferença na vida dela, isso sim tem valor para a criança. Então ela vai aprender com a consequência natural, né? Agora, ela não tomar banho e ficar suja, ela não tá nem aí se ela tá limpa, se ela tá suja, entendeu? A maioria das crianças, pelo menos. Então, isso não vai interferir. E outra, não tomar banho, não escovar os dentes, não é negociável, né? Porque são higienes básicas e a gente tem que fazer. Olha lá, a Mayara tá até rindo. Então, assim, a gente tem que fazer, então a gente tem que ensinar a nossa criança que isso é importante, né? E isso não é uma escolha para elas, tá, gente? Então, o que a gente aprendeu aqui? Quando que as consequências naturais, mesmo sendo uma forma de ensinar lições de responsabilidade para a criança, há momentos em que elas não são tão práticas. Quando uma criança está em perigo, então eu não aplico consequência natural. Quando uma criança está em perigo, a gente usou o exemplo de atravessar a rua, né? Invista tempo em treinamento, ou seja, quando que elas não são tão práticas? Porque precisam de treino, né? Eu preciso praticar, treinar. Crianças menores de 4 anos, eu não invisto em consequência natural e lógica, eu faço outra coisa, que é supervisionar, distrair, redirecionar, né? Por quê? Porque elas não têm maturidade ainda, emocional e cognitiva, para entender sobre causa e efeito. Então, eu preciso supervisionar, distrair e redirecionar. Quando as consequências naturais interfere nos direitos dos outros, então não posso permitir que a minha criança viva uma consequência natural se ela estiver prejudicando ou fazendo mal a outra pessoa, né? Então a consequência não é eficaz aqui. E quando os resultados do comportamento da criança não parecem ser um problema para ela, ou seja, né? Quando ela acha que tudo bem ela ficar sem tomar banho, tudo bem ela não escovar o dente, né? E então aí não é eficaz, tá certo? Bom, é isso que eu queria trazer hoje para vocês sobre as consequências naturais. Espero que vocês tenham entendido bem sobre isso, porque amanhã nós vamos iniciar as consequências lógicas, tá? Então, só fazendo um resumão, consequência natural é quando o pai não está dentro da ação, tá? Existe um diálogo antes, eu aviso, eu comunico que a minha posição vai mudar, decido o que eu vou fazer a partir de agora e não que a minha criança vai ter que fazer. Comunico isso para ela de forma gentil e firme ao mesmo tempo e começo a agir, permitindo que ela acolha as consequências da falta de responsabilidade que ela teve em determinada situação, né? E quando isso acontecer, eu falo, eu não te avisei? Não, gente, não. Aí, quando acontecer e ela sofrer a consequência, é a hora de eu acolher, de eu receber, de eu jogar a situação na mão dela e falar assim, ó, lembra que a gente conversou antes? Então, né, agora eu tenho certeza que você pode resolver isso da melhor forma, que você vai encontrar um jeito de resolver isso da melhor forma. Então, vocês não agem pela criança, tá? Vocês jogam isso pra ela desenvolver isso, né? Pô, não vai ser legal ter que pensar em alguma coisa pra fazer, né? E além de eu estar aprendendo a me virar, porque eu vou ter que pensar em alguma forma de eu resolver isso, da próxima vez eu vou pensar 2 vezes se eu não vou cumprir o que eu tenho que fazer ou não, né? Responsabilidade. E é isso, gente. Muito obrigada para quem participou. Muito legal aqui os oizinhos de vocês, né? Várias pessoas entrando e dando oi. Gente que eu não vejo há tanto tempo, que saudade desse povo, ainda bem que tá aqui. E fiquem ligados, amanhã a gente vai continuar todo dia, de segunda a quinta, 7h45, conexões, a gente criando conexões, nossas manhãs de conexões, tá? Comecem o dia, gente. Oi, Sara. Oi, Vanessa, Larissa Castanho. Tudo bem, gente? Comecem o dia de vocês comunicando algo positivo. Eu sou uma boa mãe, eu tenho paciência, eu sei redirecionar, eu sei supervisionar, eu sei guiar, eu tenho sabedoria para lidar com as situações. Comece fazendo palavras de afirmação para vocês mesmas, tá? Não comece um dia, ai gente, como vai ser hoje? Ai, será que eu vou conseguir? Não comece um dia assim, porque eu comunico, eu penso, o que eu penso, eu sinto, o que eu sinto, acontece. É assim que são formadas nossas crenças, tá? E as crenças, elas são autorrealizáveis, elas acontecem. Então, decidam comunicar logo cedo positividade e vocês vão colher um dia muito mais produtivo e muito mais positivo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui e se liguem nos stories, nos próximos posts e amanhã a gente se vê de novo no mesmo bate-horário, tá bom? Beijo, gente. Tchau.